Queridos, nós outros vamos abrir a palavra do Senhor, nós vamos concluir o estudo desse texto que nós estamos trabalhando. Nós já pregamos 2 mensagens em Marcos, no capítulo 14, versículo 32 até o versículo 42. E eu quero carinhosamente convidar você que, por favor, abra sua Bíblia nesse texto, para que possamos ser edificados pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor nessa noite. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, fale com Deus, peça que o Deus da glória, o Deus da bondade, o Deus da misericórdia, esteja abençoando a sua vida através do texto que nós acabamos de ler. Fale com Deus agora. Peça que Deus fale ao teu coração. Senhor, sabemos que o Senhor pode falar ao nosso coração através da tua palavra. Sabemos que a tua palavra é verdadeira, viva e eficaz. Por isso, ó Deus, fale conosco. Toca o nosso coração. O Senhor conhece, ó Deus, a realidade da vida de cada um que adentrou a tua casa. Não deixe, ó Deus, que nada venha atrapalhar ouvir a tua palavra, aprender a tua palavra, para colocá-la em prática no dia a dia. Pai, abençoa o teu povo nessa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos estudado esse texto, e nós temos estudado acerca do tema a pedagogia do Getsêmani. Todas as coisas que Jesus fez, todas as coisas que Jesus falou, tem um propósito, que é um propósito didático, de nos ensinar, de mostrar a maneira como devemos viver, a maneira como devemos agir e a maneira como devemos comportar diante de todas e quaisquer situações do nosso viver. E o Getsêmani é um daqueles lugares especiais da vida de Jesus, porque no Getsêmani Jesus está para enfrentar os seus algozes. Jesus está prestes a ser entregue nas mãos dos seus algozes. E naquele momento o coração do Senhor Jesus é invadido de tristeza, pavor e muita angústia. E então ele
mostra como nós devemos nos portar, agir e reagir diante das situações mais difíceis da nossa vida. Nós vimos que o Getsemane nos ensina que na vida há lugar para tristeza, para angústia, para aflição. E nós, queridos, como Jesus Cristo, não estamos isentos das lutas e das dificuldades do nosso viver. Jesus mesmo disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui, ele diz: olha, minha alma está profundamente triste, angustiada. É uma tristeza tão profunda que é uma tristeza de morte. E ele falou isso diante de Deus. E ele falou isso diante dos seus apóstolos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus abre o seu coração, ele está abrindo o seu coração para mostrar que nesses momentos nós temos que desabafar, colocar para fora a angústia e o sofrimento do nosso coração diante de Deus e também diante de pessoas chegadas, diante de pessoas da nossa confiança, pessoas que podem nos ajudar a enfrentar aquele momento difícil em que estivermos atravessando. Segunda coisa que nós aprendemos é que o Getsemane nos ensina a necessidade da oração. Jesus, diante disso, ele vai orar. E ele ora. E é interessante que o Getsemane nos ensina que a oração não é apenas diante da aflição e da angústia, mas que a oração, ela faz parte do viver de Jesus. Quando o texto de Lucas, que narra esse mesmo evento, Lucas vai dizer que era costume de Jesus ir ali orar. Então é costume de Jesus orar. O Senhor Jesus foi homem de oração, orava a altas horas da madrugada, saía do meio da multidão e ia para lugares solitários a fim de orar. Passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Jesus orou para os seus discípulos, orou pelas crianças, orou até mesmo pelos seus algozes. Jesus foi homem de oração, para mostrar para mim e para você que há necessidade de oração na nossa vida. Não há crente que viva a vida e que enfrenta os obstáculos do viver sem oração, sem conversa com Deus, sem diálogo com Deus, sem abrir o coração para Deus, sem colocar a vida diante do altar de Deus. E nós vimos aqui como foi essa oração de Jesus. E hoje eu quero meditar na terceira parte, aprendendo que o Getsemane nos ensina a necessidade da vigilância. Olha o versículo de número 34. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus abre o seu coração para os seus discípulos, dizendo que a alma está triste com a tristeza de morte. E logo em seguida ele diz: olha, fique aqui e vigie. Na pior das aflições do Senhor Jesus, talvez a pior das aflições que um ser humano passou sobre a face da terra, ninguém vai mensurar a angústia e a tristeza do coração de Jesus. E nesse momento nós temos o chamado para a vigilância. Jesus está prestes a ser entregue nas mãos dos salteadores, para posteriormente ser condenado à morte. E ali no Calvário, ele cumprir o plano da redenção, o evento capital do cristianismo, o que mudaria a história da espiritualidade do seu povo. Portanto, é momento de vigilância, é momento de Jesus de estar atento, de estar acordado, é momento de estar com os olhos arregalados, enxergando todas as situações ali que envolviam o Getsemane.
por ser um momento de extrema importância no plano da redenção. Aquele momento também era um momento oportuno da tentação. Jesus estava sendo tentado a não enfrentar a cruz. Os discípulos seriam tentados a abandonar Jesus, a deixá-lo sozinho. Por isso Jesus vai olhar para aqueles homens e vai dizer o seguinte: olha, esse é momento de vigilância, esse é momento de estar acordado, esse não é o momento de nós dormirmos, esse não é o momento de nós deixarmos que os nossos olhos fiquem pesados, de tal maneira que nós não percebamos as tentações que podem acometer a nossa vida. Ele diz: fique acordado, fique atento, fique vigilante, tome cuidado. Aí diz o verso 37, olha o que diz o verso 37. Então ele falou: vigia, e saiu para orar. O verso 37, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora comigo? Então Jesus, quando diz: olha, vigie, fica acordado, não durma, não deixe que os olhos se tornem pesados demais, a ponto de vocês serem levados pelo sono. E saiu, ficou orando uma hora diante do Pai, colocando a sua vida, colocando a aflição, colocando o seu pedido, dizendo: passa de mim esse cálice, mas se não for possível passar de mim o cálice, faça com que eu beba, seja conforme tu queres. E ele orando diante de Deus. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo, todos os três dormindo, sono profundo, como se estivesse no jardim onde não houvesse nenhum perigo. O jardim que naquele momento era um verdadeiro campo de batalha espiritual. Para aqueles homens era o lugar de sono profundo. E Jesus chama a atenção deles, mas Jesus chama a atenção especialmente de quem? De Pedro. Ele diz: achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, ô pedra, Petros, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? O que Jesus estava querendo dizer para Pedro é o seguinte: Pedro, você há pouco tempo atrás, você me disse que, se possível, você iria até a morte comigo, e agora você não pode vigiar e orar comigo por uma hora apenas? Como você vai ir até a morte? Como você vai continuar comigo sem cair na tentação? Presta atenção, queridos. Isso aqui é extremamente didático para a minha vida e para a sua vida. Nós vivemos um momento da história onde a sutileza da tentação muitas vezes nos leva ao pecado. Porque a tentação hoje ela é sutil. E a tentação hoje, às vezes, ela é quase imperceptível. Porque muitas vezes a tentação está vindo no momento e hora que nós nem percebemos, nem imaginamos. Quando você está trabalhando à frente de um computador, quando você está no seu trabalho, quando você está na escola, quando você está com o seu namorado ou com a sua namorada, quando você está com o seu celular na sua mão, enfim, esses momentos ordinários da nossa vida tome cuidado, porque nesses momentos você pode ser tentado a pecar contra Deus. E lembre-se o seguinte: quando Jesus diz tome cuidado, fique atento, fique com os olhos abertos, é porque Ele sabe que qualquer queda, ela traz sérios prejuízos para você e para quem vive ao seu lado. Traz vergonha para a sua vida pessoal, e às vezes traz vergonha para a sua própria família, traz vergonha para a própria igreja, e traz consequências pessoais, familiares,
e comunitárias. É por isso que Jesus está dizendo: ó, fique acordado, porque se você não vigiar, você pode ceder. Se você não vigiar, você pode cair. Então Jesus dá essa ordem, dá esse chacoalhão em Pedro, e ele sai para orar novamente. Agora olha o versículo 38. Jesus diz no verso 38: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus vai dizer: olha, vigiai e orai. Presta atenção nesses dois verbos aqui. Esses dois verbos, eles estão no imperativo. E o verbo no imperativo diz a respeito de ordem, de comando, de mandamento. Então Jesus está dizendo: olha, vigiem e orem. É uma ordem, não é um pedido. Oração não é opção. Oração é mandamento. Oração é ordem de Deus. Eu e você precisamos vigiar. Isso é ordem. Se não vigiarmos, vai ter consequência. A queda, ela é inevitável. Essas duas ações, oração e vigilância, elas andam de mãos dadas. Elas são inseparáveis na vida do cristão. E nós precisamos tanto orar quanto vigiar, tanto vigiar como orar. E o verbo orar está no imperativo passivo, mostrando que a ação de orar deve ser contínua, e a ação de vigiar deve ser contínua. Vigiem, literalmente, é o oposto de dormir. O vigia é aquele que não dorme. O vigia é aquele que está atento, é aquele que está olhando para frente, olhando para o lado, olhando para trás. Ele está olhando em todo o seu redor, atento, percebendo tudo. Literalmente Jesus está dizendo: fiquem acordados de olhos abertos. A grande pergunta que surge: aqueles irmãos vigiaram? Não. Eles dormiram. E dormiram por quê? Porque estavam em pecado? Pedro, Tiago e João dormiu porque estavam em pecado? Não. Dormiu porque estavam cansados. Dormiram porque estavam com os olhos pesados, estavam cansados. E Lucas acrescenta um outro adjetivo, que eles estavam tristes. Estavam cansados e estavam tristes. A tristeza e o cansaço fizeram com que eles dormissem. Muitas vezes, queridos, não é o pecado que vai nos atrapalhar de sermos vigilantes. Às vezes é o trabalho, às vezes é a namorada, às vezes é o namorado, às vezes é qualquer outra coisa que não é pecado, mas que pode tornar um pecado, porque vai atrapalhar a vigilância. E quando você não está vigilante, você pode ceder. Você tem vigiado? Você tem estado acordado em relação às coisas espirituais que cercam a sua vida? Aí surge a pergunta: para que vigiar? Para que vigiar? Jesus vai dizer aqui: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então a finalidade de vigiar e orar é para você não entrar em tentação. A palavra entrar aí é a mesma coisa que cair. Jesus está dizendo: vigiai, ficai acordado, ficai atento, para você não ceder, para você não cair, para você não ser seduzido, para você não ser enganado, para você não ser levado pelos desejos da sua própria carne. Lembra quando ele ensinou a orar? Ele diz:
não nos deixe cair em tentação. Por que Jesus, a oração dele, ele está colocando aqui a necessidade da vigilância para não cair na tentação? Porque ele sabe que tentado todos nós somos. Há alguém que não é tentado? Certa vez eu conversando com um pastor, ou um professor universitário, professor aqui na Barra, e ele vivia longe da esposa, e eu aconselhando aquele rapaz, ele falou assim: pastor, não tem jeito. O senhor não sabe, pastor, o tanto de menina na escola que fica atrás de mim. Aí eu falei com ele assim: você acha que é só você que tem alguém interessado? Não, queridos, todos são tentados. Uns são tentados na área sexual, outros são tentados na questão do poder, outros são tentados na soberba, outros são tentados na fala, de mentir, de dizer falsos testemunhos, outros são tentados na lascívia, de vestir de maneira que sensualiza demais. Cada um é tentado em alguma área ou em várias áreas. Jesus sabia disso, é por isso que ele está dizendo: vigie, para não cair, porque tentado você vai ser. Fique acordado, fique atento, com os olhos abertos, para você não ser pego, porque tentado você vai ser. A vigilância aqui é justamente isso, é um alerta contra a tentação que pode vir a qualquer momento. E por que a tentação pode vir a qualquer momento? Porque nós estamos numa batalha espiritual. E sabe qual é a direção dessa batalha? Com quem nós estamos batalhando? Primeiramente, dê uma olhada para você, olha para essa figura bonita que está aí. Sabe por que você tem que vigiar? Sabe por que você tem que orar? Sabe por que você tem que ler a Bíblia? Sabe por que você tem que estar na igreja em comunhão com os irmãos e na adoração a Deus para se fortalecer? Sabe por que você tem que tomar o sacramento da ceia, que é meio de graça? Por causa dessa batalha contra você mesmo, contra eu mesmo. A grande batalha é travada contra nós mesmos. Nós batalhamos, há uma batalha. Paulo vai dizer que há uma batalha entre nós, e Paulo também vai dizer que há uma outra batalha externa a nós. E qual que é a batalha externa a nós? Ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra esse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então há uma batalha contra o diabo e há uma batalha contra nós mesmos. É por isso que na vida cristã não há espaço para ficar sonolento, para dormir, para cruzar os braços, para baixar a guarda, para estar despido da armadura de Deus. Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes e inabaláveis contra as ciladas do inimigo. E sabe qual que é o grande problema nosso? Às vezes nós lidamos com as batalhas espirituais como se nós estivéssemos num grande playground, um grande campo de diversão. Mas Paulo diz: dediquem-se à oração e estejam vigilantes, de acordo com Colossenses 4:2. 1 Pedro 5:8, ele vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. Ele está dizendo: seja uma pessoa que tenha sobriedade, seja lúcido, consciente e alerta de tudo quanto está acontecendo. Mas aí vem a segunda pergunta: por que vigiar? Primeiro nós vimos para quê? Para que não caiamos na tentação. E por quê? Aí ele vai dizer, olha o versículo aí, 38. Para que não entreis em tentação. Aí ele diz: porque o espírito na verdade está
pronto. Porque o espírito está pronto. Aí você vai dizer, beleza. Ué, vou vigiar só porque o meu espírito está pronto? Você já percebeu que o nosso espírito é altruísta? Você sai daqui da igreja como? Sai daqui animado. Olha, pastor, a partir de agora, ler a Bíblia todo dia, orar. Vou sair com a MPC para evangelizar lá com o pastor Hernandes, com o Aron. Vou ler mais a Bíblia. Vou levantar cedo, antes mesmo de ir para o serviço, vou ler a Bíblia, vou orar. Agora eu vou desenvolver a vida de santidade. Vou falar de Jesus para pelo menos uma pessoa por semana. Aí você sai daqui com esse entusiasmo. E às vezes você fala para Deus. Ou senão você está com aquele pecado e fala, agora Deus, acabou. Eu deixo esse pecado aqui, nunca mais o pratico mais. Seu espírito está pronto. O que é que Pedro disse? Jesus, todo mundo aí, esse pessoal, quando Jesus falou que todo mundo ia trair, ele falou, mas parece que o senhor não me conhece, né? Quem sabe aí, João, Tiago, os outros aí podem trair, mas eu, Pedro, Jesus, o senhor não conhece, Pedro é rocha, aqui não cai não, mestre, se possível até morro pelo Senhor. Espírito pronto, altruísta. Jesus está dizendo, o grande problema nosso é que o nosso espírito está pronto. Nosso espírito às vezes é altruísta. Às vezes o nosso espírito sai do templo, né? Nós saímos do templo com o espírito quebrantado assim. Mas muitas vezes as nossas promessas e as nossas boas intenções caem rapidamente, facilmente, diante das expressões da nossa vida, ou diante da primeira e pequena tentação que nós atravessamos. De repente chega segunda-feira e você não lê a Bíblia, você não fala de Jesus para ninguém, você não envolve no trabalho, você que prometeu vir na quarta-feira, deixa de vir na quarta-feira, você que falou que ia se tornar aluno da escola dominical, não se torna aluno da escola dominical. Não, eu tenho que dormir até mais tarde, afinal de contas eu trabalho a semana toda. Nosso espírito está pronto. Não, agora toda segunda-feira eu vou orar lá com os homens. Tem 25 homens orando, agora vai ter 26, porque eu estarei lá. Jesus sabia disso, mas aí ele mostrou o outro porquê. Ele diz no versículo aí, olha o versículo 38, ele vai dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O problema nosso é esse, o nosso espírito está pronto. Paulo diz, eu não faço o que eu quero. O espírito de Paulo queria, mas diz, eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que a minha carne quer. A palavra carne aqui diz respeito à nossa natureza pecaminosa, corrompida, vulnerável, frágil, suscetível a cair em qualquer tentação. Não confie em você. Sabe uma pessoa que você não pode confiar? Não confie em você. Não deposite a confiança da sua espiritualidade em você mesmo. A Bíblia diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Quem confia em si mesmo cai. Pedro confiou demais, Pedro tinha uma autoconfiança, mas a autoconfiança o levou a negar Jesus covardemente, poucas horas depois. Porque a carne, diz o Senhor, é fraca, a nossa natureza é fraca. É por isso que a primeira batalha é contra nós mesmos, é contra a nossa natureza, contra os nossos desejos pecaminosos. Queridos, tem gente às vezes que vive dentro da igreja e fora da igreja. Tem pessoas que sabem que adultério é pecado, mas vivem relação sexual fora do casamento, sem preocupar do juízo e do peso da mão de Deus.
Tem gente que sabe que mentir é pecado, mas mente. Tem gente que sabe que se ele for tentado naquela área, ele cai, mas mesmo assim ele não cria uma guarnição, uma muralha, uma proteção espiritual sobre a sua vida com Bíblia, oração, sacramento. Jesus está dizendo: não confie, porque a carne é fraca. Por isso Jesus no Getsemane, ele vai mostrar a necessidade da vigilância. Primeiro, para não cair na tentação. Segundo, por quê? Porque o espírito está pronto, altruísta, quer, mas a carne, a natureza é fraca e cede aos seus desejos mais impuros, mais imundos. Mas a quarta coisa, querido, o Getsemane nos ensina que muitas vezes nos tornamos sonolentos para fazer a vontade de Deus. Que eu não quero gastar muito tempo, porque nós já vimos isso. Mas se você olhar, versículo 37, Jesus saiu, voltou, os discípulos estavam dormindo. Versículo 40, ele volta, os homens estavam dormindo. Versículo 41, ele ora e volta, os discípulos estão. Agora imagine você, está com o Senhor Jesus Cristo ao seu lado. E ele está dizendo: olha, fica acordado, rapaz. Agora é um momento de tentação. O plano da redenção está para ser cumprido. O filho vai ser entregue nas mãos dos salteadores. Então fique comigo, vigie, ore. E sai. Eles estão dormindo. Você não pensa assim? Mas esse Pedro, Tiago e João Mas como? Como são fracos esses homens? Como não dar ouvido ao Senhor Jesus? Não é assim que a gente pensa? Mas o que acontece conosco? Jesus fala ao nosso coração dia após dia. Quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está ouvindo uma mensagem, quando a gente está participando de um estudo, e Deus está falando, e quando Ele volta a falar de novo, o que está acontecendo conosco? A gente está dormindo. Tome cuidado, querido. O Getsemane nos ensina que muitas vezes nos tornamos sonolentos para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes eu estou dizendo: fique acordado, ou discipule, ou evangelize, ou tome cuidado com a tentação. Ele está sempre nos alertando, e às vezes nós estamos sendo levados pela nossa carne que é fraca. Quinta coisa, o Getsemane nos ensina que podemos ser surpreendidos pela hora de Cristo. Olha o versículo de número 41 e 42, diz assim: e veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Última vez Jesus falou: agora basta. Agora não adianta mais. Agora não há tempo mais para oração. Pode levantar que os homens estão aproximando ali. Os homens aproximaram. E aqueles discípulos que estavam dormindo, estavam preparados para enfrentar os salteadores? Estavam, né? O que aconteceu com Pedro? Estava assim, alimentado espiritualmente. Sabe aquele homem cheio do Espírito Santo? Né? Aquele homem brando para enfrentar os salteadores. Ele passou a mão na espada, e o primeiro que veio até Jesus, ele passa a espada, e a espada arranca a orelha daquele homem. Jesus falou: está vendo, Pedro? Você não entendeu nada. Não orou, não vigiou. Não estava como Jesus, quebrantado e chorando. E Jesus levanta agora ali como um guerreiro destemido, sabendo que agora ele ia fazer a vontade do Pai voluntariamente. Eu vou me entregar nas mãos dos salteadores, porque ele diz: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. E Pedro de repente estava pensando que ele ia ajudar Jesus, arrancando uma espada e passando a espada na orelha. Jesus pega a orelha daquele homem e a coloca no lugar, e ali é feito um milagre de colar, de cicatrizar instantaneamente aquela
orelha novamente. Calma, Pedro. O Filho do Homem, convém o Filho do Homem ser entregue. Mas o despreparo. Mas Jesus agora estava sendo entregue, o momento chegou, é hora da morte de Jesus na cruz, e ninguém ia impedir, porque o próprio Jesus não queria impedir. Ele é Deus. Se ele assim o quisesse, ninguém o prenderia. Não havia homens, exércitos humanos que poderiam levar Jesus à cruz se ele espontaneamente, voluntariamente não tivesse dado a vida. Agora, presta atenção como é didático o Getsemane. Jesus dá o chacoalhão pelo menos 3 vezes para falar vigie e ora. Porque a hora do Filho do Homem vai chegar. E a hora do Filho do Homem aqui era para ser entregue nas mãos dos salteadores. Mas se você pegar depois, você pegar lá em Mateus no capítulo 24 e 25, ele vai falar de uma outra hora. Ele diz: no dia, com o piscar do olho, assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho. Ficai apercebido, vigiai, para que esse dia não lhe tome de surpresa. Aí ele contou até uma parábola, e a parábola que ele contou é a parábola da figueira. Ele falou assim: olha a figueira, quando as suas folhas começam a cair, está anunciando que está próximo o verão. Aí ele começa a aplicar isso para a segunda vinda dele, dizendo: olha, assim como nos dias de Noé, comiam, casavam e davam-se em casamento, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem, no momento e hora que ninguém espera. Portanto, ficai apercebido, porque ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor Jesus virá. Ninguém sabe o dia e a hora. Por isso eu e você temos que ficar vigilantes. Pedro chega a dizer o seguinte: que nós temos que viver em piedade, santo procedimento, apressando a vida do Senhor. Isso é vida de vigilância, de preparação, ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você está preparado para a hora de Cristo? Se Jesus dizer, se de repente você ouvir as trombetas tocarem, você está pronto para subir com o Senhor? Lembra daquelas 10 virgens? Havia 5 nécias e 5 prudentes, ou seja, 5 despreparadas e 5 preparadas. 5 tinha azeite na sua lâmpada e 5 tinha azeite na lâmpada e mais azeite por um eventual atraso do noivo. O noivo atrasou, chegou no momento inesperado, e a hora de noivo chegar, meia-noite, chegou o noivo. Elas estavam dormindo, foram acordadas, eis o noivo. Mas aquelas que só tinham o azeite na lâmpada, o azeite acabou. Elas pediram para aquelas que tinham azeite, falaram: não, nós não podemos te dar, porque senão vai faltar-nos azeite, e então nós não poderemos entrar para as bodas, para o casamento. E então elas saíram rapidamente para ir atrás de azeite, e então aquelas que estavam preparadas entrou com o noivo, e quando elas chegaram, as portas já estavam fechadas, e a Bíblia diz que é assim que vai acontecer. No momento e hora que ninguém espera, a Bíblia diz que vai ouvir: eis o noivo, o Senhor Jesus Cristo vindo para buscar a sua igreja. Você está preparado? Você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem vivido em oração e vigilância, apressando a vinda do Senhor? Jesus diz: basta. Eis que chegou a hora do Filho ser entregue. E para nós a mensagem é: vigiai e orai, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor Jesus virá nas nuvens dos céus, com poder e muita glória. Que Ele nos abençoe. Amém? Vocês viram que o Getsemane nos ensina a viver o dia a dia, mas também a expectativa
do grande dia. Feche seus olhos. O Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada um nessa noite. Que a graça, o poder, a misericórdia e a bondade do Senhor dirija as nossas vidas. Aqueles que estão tristes, ó Deus, que o Senhor esteja consolando. Aqueles, ó Deus amado, que estão enfrentando lutas e tentações, que o Senhor esteja ajudando. Aqueles, ó Deus, que porventura estiverem pecando, que haja, ó Deus, o toque do Teu Espírito produzindo arrependimento, para que haja confissão e perdão e purificação nessa noite. Aqueles que estão despreparados, que o Teu Espírito, ó Deus, possa estar convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que haja salvação nessa noite. Aqueles, ó Deus, que estão se sentindo enfraquecidos, desanimados, com os olhos pesados, a ponto de não conseguir ficar acordado e atento espiritualmente, que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove as forças, que o Senhor nutre o coração, para que todos, Pai, estejam prontos, vigilantes, para o grande momento, para que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, esse dia não seja dia de terror, mas seja dia de santa expectativa, seja dia de alegria, seja dia de desfrutar da glória celeste. Pai, aplique a Tua palavra aos corações, cumpram-se os Teus desígnios nessa noite, em nome de Jesus, amém.